especialista em ortodontia aí desde 2005, e como ele já falou aí para vocês, ele é mestrando, né, na PUC Paraná, e como disse, né, apresentou a qualificação hoje. Então, veja, passou por um processo aí super estressante e mesmo assim está firme e forte aqui para participar da nossa atividade de hoje. E aí eu queria começar, daqui a pouco eu te passo as palavras, Márcio. Eu só queria dar uma contextualizada, né, da minha ideia do convite e da ideia dessa atividade de hoje. Então, a minha ideia é que às vezes a gente vai estudar determinado conteúdo e depois a gente fica se perguntando: por que eu tenho que estudar isso? Para que eu vou usar isso lá na frente da minha vida? E então eu quis tentar, nessa atividade, trazer, na verdade, as aplicações, né, do conhecimento do tecido ósseo, para a gente saber a importância que tem da gente conhecer o tecido. Então, a ideia da atividade era essa, eu disponibilizei para vocês, né, aquele Sway lá com algumas informações, outras pessoas, né, já buscaram mais informações a respeito aí de curiosidades que tinham sobre tecido ósseo. Vou deixar claro para vocês que a nossa atividade de tecido ósseo, ela não termina hoje, né? Essa vai ser só o início, uma série de provocações aí que eu fiz no material que eu disponibilizei, agora na exposição que o Márcio vai fazer, e na semana que vem a gente vai discutir mais e finalizar o assunto sobre o tecido ósseo. Beleza? Então, passo alguma dúvida, alguma pergunta? Passo, então, a palavra para o Márcio, e aí fique à vontade, Márcio. Se quiser bater um papo com ele, se quiser partir para a apresentação, fique à vontade. Agora a palavra é sua. Tá bom, obrigado. Primeiramente, boa tarde para todos que estão aqui online assistindo essa aula. Eu gostaria de bater um papo com vocês podem interromper o momento que vocês quiserem, fazem perguntas, e eu gostaria que fosse mais interativo aqui, se for possível, né? Então, acho que eu vou começar apresentando, vamos ver se eu consigo aqui. Eu tenho que fazer uma coisinha aqui. Opa. Fique tranquilo. Eu estou tentando compartilhar a tela, mas ele diz aqui, eu tenho que alterar aqui a preferência do sistema, só um minutinho. Tá bom, sem problema. Vamos ver se eu consigo agora. Estão enxergando aí? Apareceu. Apareceu? Uhum. Então, eu sou o Márcio, sou dentista formado pela PUC em 98, especialista pela Associação Brasileira de Odontologia do Paraná em 2005, e sou mestrando em ortodontia de 2018 até agora, tá?
Então, vamos ao plano de aula, temos uma introdução, né? E eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês têm uma ideia de qual a relação entre o tratamento ortodôntico e o tecido ósseo. Alguém poderia responder? Não? Vamos lá, minha gente. Alguém está usando aparelho ortodôntico, ou já usou? Alguém? Então, vamos lá. Tá? O tecido ósseo, onde estão implantados os dentes, é um tecido muito plástico, então ele tem um crescimento fenomenal, tá? E ele, depois de cessado o crescimento de todos nós, ele continua se remodelando ao longo da vida, tá? Então aqui mostra um desenho de quanto que cresce de um recém-nascido até uma pessoa na idade adulta, né? Mas o crescimento e desenvolvimento não para quando a pessoa está na idade adulta. Na verdade, há essa remodelação óssea durante toda a vida. Enquanto o coração está batendo, o osso está se remodelando. Tá? Aqui algumas imagens mostrando que a gente bandando, né, enquanto há o crescimento do crânio, olha o quanto a gente consegue deixar esse crânio mais alongado, né, nessa imagem da esquerda. E do lado direito, é um paciente, uma pessoa que tinha hidrocefalia, né? Então, a compressão do líquido dentro da calota craniana, olha como expande esse crânio, tá? Então, isso tudo é remodelação óssea, tá? É o tecido ósseo que vocês estão estudando agora, né? Voltando para a minha área, um apinhamento, né, uma falta de espaço para que os dentes estejam alinhados, esse alinhamento do dente que a gente faz com a ortodontia, a gente só consegue através da remodelação óssea, né? Então, pelas fotografias aí, vocês estão vendo, do início do tratamento, tá? Antes de colocar o aparelho, colocando o aparelho, logo colocando o aparelho, já colocando o arco, que vai fazer a força para movimentar esses dentes, e aqui no estágio intermediário do tratamento, tá? Então, a gente consegue uma mudança muito grande, graças ao tecido ósseo, né? Se não fosse possível essa remodelação, o meu trabalho como ortodontista não seria possível, ok? Como é que se processa esse movimento dentário? Alguém tem ideia? Alguém já teve curiosidade de pesquisar como que um dente pode ser movimentado? Alguém quer perguntar? Alguém alguma coisa? no chat, Márcio, Hã? que já usaram um aparelho e que é um sofrimento. Não, hoje a gente consegue fazer o tratamento ortodôntico com muito menos desconforto do que já há um tempo atrás, né? A gente dosa a força, a gente vai falar mais à frente a quantidade de força que seria ideal para a gente tratar com o menor desconforto possível, né? Então, nessa fotografia, todas as fotografias são dos meus pacientes, tá? Então, você vê o inicial aqui em cima e o final, tá? Então, o dente se movimenta e para a gente entender o movimento dentário, a gente tem que voltar um pouquinho para a aula de anatomia, tá? O dente, ele não está ligado ao osso fusionado, ele não é uma coisa só. Entre o dente e o osso, a gente tem o ligamento periodontal, que são umas fibras elásticas. Vocês têm que imaginar esse ligamento periodontal, essas fibras elásticas, como cordas elásticas que estão unindo a raiz do dente ao osso alveolar, tá? A parte que reveste a raiz do dente é o cemento, e como o dente não está ligado diretamente ao osso, aquilo ali é uma articulação. Então, o ligamento periodontal, o dente e o osso formam uma gonfose. O nome científico técnico disso é gonfose, tá? E o cimento não tem células, tá? E é menos reativo aos estímulos provenientes da mastigação e tratamento ortodôntico. Então, tem que ter essa imagem primária aqui para poder entender o movimento dentário.
Só existe osso alveolar, então aqui uma radiografia panorâmica de um paciente sem dentes e a radiografia panorâmica com paciente com dentes. Vocês conseguem notar que no paciente edentado, você não tem uma quantidade de osso, que é o osso alveolar, é o osso que suporta os dentes. Esse osso alveolar que suporta os dentes só existe porque existem os dentes, ou seja, se tem função, ou seja, no caso, ter dentes para mastigação, você tem osso alveolar. Se você perde os dentes, então você vai perdendo os dentes ao longo do tempo, esse osso alveolar vai reabsorvendo até você não tê-lo mais, tá? Aqui é a base da mandíbula sem osso alveolar. E a maxila aqui em cima também não tem osso. Vocês notem a diferença de altura, né, da implantação dos dentes, e aqui você não tem. Então, nesse caso aqui, o paciente não consegue nem fazer implantes na maxila, porque não tem osso para suportar, tá ok? Então, uma lâmina aqui, ó, mostrando o osso alveolar, o cemento e o ligamento periodontal. Na próxima, temos outra lâmina, e dentro do ligamento periodontal, o que existe? As fibras colágenas. Se lembra que eu falei para vocês que tem as fibras que ligam o dente ao osso, como fossem cordas elásticas, são as fibras colágenas, tá? Aí existe aqui, né, entremeado nesse espaço de 0,5 milímetros, as terminações nervosas, tá? Porque vocês têm que imaginar o seguinte, se vocês têm alguma coisinha entre os dentes, seja uma casquinha de pipoca, um fio de cabelo, você consegue sentir. E essa sensação, você consegue sentir isso através das terminações nervosas. Tem os vasos sanguíneos e um líquido intersticial aqui, tá? E o osso alveolar é composto por duas partes, né, que é a lâmina dura, que é essa lâmina aqui, ó. Consegue ver o cursor do mouse? Tá? E o osso esponjoso. Ok? Então, como é que funciona? Para movimentar o dente, a gente precisa de alguma força. No caso do tratamento ortodôntico, a gente usa a força do fio ortodôntico, tá? Mas aí vocês podem parar e pensar, falar assim, mas durante a mastigação também tenho forças atuando sobre os dentes. Por que esses dentes não se movimentam? Primeiro porque são forças de curta duração, e as fibras do ligamento periodontal e o líquido intersticial, eles funcionam como um amortecedor. Imagine que essa imagem A, você tem uma força vindo de cima para baixo, em B, como se fosse a mastigação, e esse líquido intersticial e o ligamento periodontal funciona como se fosse um amortecedor mesmo, de carro, por exemplo. Então, em curta duração, ele vai, ele funciona como uma mola, e em C ele volta, tá? Não há movimento dentário. Porém, esse estímulo da mastigação faz com que haja mais formação óssea, ou seja, quanto mais você mastiga, mais esse osso fica forte e mais implantação óssea você tem para o dente. Então, isso é benéfico. A função da mastigação é benéfica na preservação dos dentes. Agora, o movimento dentário, né? A gente vai imaginar uma sequência de eventos, né? Então, você faz uma força nessa seta, indicando essa seta vermelha aqui, para o lado direito. E aí você tem que ter uma força cuja aplicação tem que se manter na mesma direção e tem que ter um tempo. Então, nas primeiras frações de segundo, o movimento é impedido como na mastigação. Porém, há um efeito piezoelétrico, onde o fluxo de elétrons alterados em uma estrutura cristalina, o efeito elétrico altera a permeabilidade celular, tá? Então, toda a estrutura cristalina, por exemplo, como o osso é uma estrutura cristalina, se você aplica uma força sobre ela, muda a carga elétrica superficial, tá? E isso induz a permeabilidade celular. Então, dos primeiros segundos não acontece nada, mas se você mantém essa força ortodôntica por 2 dias, 48 horas,
a drenagem do líquido intersticial, ou seja, aquele efeito de mola já não existe mais. O ligamento periodontal é estirado para o lado da aplicação da força, ou seja, esse lado aqui ele estira, tá? E há uma diminuição do fluxo sanguíneo, tanto do lado da pressão quanto da tensão, ok? Então, se lembra quando eu falei que quando você estica o ligamento periodontal, as fibras do ligamento periodontal, você está estimulando o crescimento de osso nessa região. Quando você comprime o ligamento periodontal, você está estimulando a reabsorção óssea deste lado. E aí há o movimento dentário, tá? Então, da mesma forma que você tira o osso, você coloca o osso aqui, você está tirando daqui. Então, o dente não vai cair, porque o tanto que ele está reabsorvendo de um lado, está apondo do outro, tá? E como é que se movimenta? Toda vez que a gente aplica força sobre o dente a partir de 48 horas, a gente está induzindo a um processo inflamatório, ok? Então, os mastócitos liberam histamina, que promove a vasodilatação e permeabilidade do endotélio. Essa é a resposta imediata, ou seja, quando a gente aplica uma força sobre o dente, na região do ligamento periodontal, haverá a vasodilatação dos vasos sanguíneos que existem ali, tá? E com isso, a liberação de proteínas do interior dos tecidos periodontais, que produzirão as cininas, que são as proteínas que irão fazer o processo inflamatório, ok? Então, forças ortodônticas causam inflamação, que liberam citocinas e fazem a remodelação óssea. E há o movimento dentário no final, ok? Continuando a sequência de eventos, né, depois de 48 horas, né, a agressão da membrana celular induz a formação das prostaglandinas, mais cininas, e aumenta ainda mais a permeabilidade vascular. Haverá um aumento da atividade metabólica, e a resposta tardia é mantida durante a manutenção do estímulo. Tá? Os monócitos vão sair dos vasos sanguíneos e se agrupam formando células multinucleadas, que são os osteoclastos. Esses osteoclastos irão reabsorver o osso na fase de compressão do ligamento periodontal. As células mesenquimais indiferenciadas do lado da tensão do ligamento periodontal se transformam em osteoblastos e fibroblastos para formar osso e ligamento periodontal. Clinicamente, nesse movimento, ele tem que ter uma leve dor, uma sensação só de uma sensibilidade ao apertar o dente, tá? Só isso que vai acontecer. Após 48 horas, observa-se a reabsorção óssea do lado da compressão do ligamento periodontal e neoformação óssea do lado da tensão. Clinicamente, observa-se a diminuição da sensibilidade. Depois de 2 dias, 3 dias, vai diminuir essa sensibilidade e começa o movimento dentário, tá? Para a movimentação para o movimento dentário, se a gente faz pouca força, ou ela seja de curta duração, não vai movimentar o dente. Para movimentar o dente, tem que ter forças leves, tá? Schwartz, cientista, né? Ele postulou que a magnitude de força seria de 25 gramas de força por centímetro quadrado de raiz, tá? Já Burston, outro pesquisador, ele tem o conceito de força ótima, onde há a máxima movimentação dentária com o menor desconforto ao paciente, sem perda óssea ou reabsorção radicular. Se a gente faz muita força, o que acontece? Primeiramente, dói demais, o paciente sente muita dor durante muito tempo. E, depois de algum tempo, o dente tem uma mobilidade muito grande, tá? E isso deve ser evitado. Nesse gráfico aqui do lado direito, você nota que você vai aumentando força, vai aumentando a movimentação dentária, até que chega um ponto que você aumenta a força e vai diminuindo a movimentação dentária.
tá? Até a tendência de você aumentar e não haver a movimentação dentária. Então, quanto mais força, até certo ponto, mais movimento. Depois de um certo ponto, você aumenta a força, você diminui a movimentação dentária, até o ponto de você não ter a movimentação dentária, tá? Então, forças pesadas, como eu falei para vocês, se você fizer muita força, você causa hialinização, tá, da região. O que é isso? O aumento da força ocasiona o fechamento dos vasos sanguíneos. Lembre-se que quem leva as células indiferenciadas para neoformar osso, tá, ou para reabsorver o osso, são os vasos sanguíneos. Se você fecha, oblitera esses vasos por completo, você tem uma necrose. Aqui é hialinização, que é falta de tanto de oxigênio para a célula, quanto de nutrientes para as células que estão ali, dependendo daqueles vasos sanguíneos ali na região. Então, ocorre uma necrose estéril das áreas de compressão e não ocorre a movimentação dental. O que acontece? Você faz muita força, você oblitera completamente os vasos sanguíneos do lado, desse lado aqui, por exemplo, do lado dessa imagem, você tem uma reabsorção óssea à distância. O organismo, ele pensa, puxa, tem uma agressão aqui, mas eu não consigo reabsorver o osso aqui. Eu começo a reabsorver o osso aqui, ó, nessa região mais escurecida aqui do osso alveolar. E o que acontece? Essa reabsorção começa aqui e vai até o local da agressão. Só que no momento que ele chega no local da agressão, esse dente tem uma mobilidade muito grande, tá? Mais do que o normal. Então, até ter essa mobilidade muito grande, o paciente está sentindo bastante dor, bastante desconforto, tá? Isso não deve ser feito durante um tratamento adequado. Então, as forças pesadas causam hialinização. Então, clinicamente, como que a gente nota isso? Dor mais intensa e por mais de 3 dias. E tem maior mobilidade dental. Induz a maior perda da crista óssea, né? Então, há uma diminuição daí da implantação do dente dentro do osso, então o dente fica com uma mobilidade maior que o normal, e existe a possibilidade de reabsorver a raiz do dente, tá? Que é o efeito deletério do tratamento ortodôntico. Aí vocês podem me perguntar, mas forças pesadas, é sempre ruim induzir as forças pesadas? Por exemplo, aqui tem um vídeo que mostra que um paciente, vamos imaginar um paciente que tem uma maxila muito fechadinha, muito atrésica, tá? Muito estreita. Por exemplo, no caso de um paciente que chupou muito dedo, ou é respirador bucal, ou que chupou muita chupeta. Tá ok? Às vezes a gente há a necessidade de você abrir a sutura palatina mediana, ou seja, da maxila, com um aparelho como esse aqui, um Hyrax, tá ok? E com esse aparelho você faz força, 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 até romper esse céu da boca, vamos dizer assim, tá? O palato, né? E aí você consegue alargar essa maxila, ou expandir essa maxila, tá? Neste caso, a gente induz umas forças bem pesadas, porque a gente não quer a movimentação dos dentes, a gente quer o rompimento da sutura palatina mediana. Então, nesse videozinho, vai demonstrar isso, ó. O paciente tem mordida cruzada aqui, você vê que o dente superior, ele está por dentro dos dentes inferiores, ok? Então, isso é mordida cruzada. O certo é que esses dentes posteriores, superiores, estejam para fora dos dentes posteriores e inferiores. Então, há necessidade de fazer essa expansão, né? Essa disjunção palatina rápida. Então, você coloca o aparelho e você ativa, geralmente, 2 quartos de volta por dia, 1 quarto de volta de manhã e 1 quarto de volta à noite. Aqui você já consegue perceber que há um diastema, uma separação entre os 2 incisivos centrais superiores, os 2 dentes da frente e de cima, tá? Mostrando para a gente, clinicamente, que essa sutura foi rompida, ou seja, a gente conseguiu romper a sutura palatina mediana sem movimentar os dentes posteriores e superiores para fora, ok? A gente não queria movimentar esses dentes, a gente só queria, na verdade, aqui nesse caso, só
de juntar essa maxila, ou seja, abrir essa maxila em duas. Isso dá para fazer com pacientes até 12, 14 anos de idade. Doutor? Oi. Então, eu acredito que seja esse aparelhinho. O meu filho, ele tá com 11 anos. Com 10 anos, ele começou a fazer o tratamento, porque a gente levou ele no dentista, e a dentista sentiu falta de 2 dentes dele, porque a gente olhava na boca dele e era tudo certinho. E ele nunca chupou chupeta e nunca mamou mamadeira. Uhum. Mas os 2 caninos dele não desceu, sabe? Daí não tinha espaço para os caninos, né? Isso. Daí o dentista falou que ele tinha aquele problema que o queixo cresce mais, a parte de baixo cresce mais. Aí ele teve que começar a usar esse aparelho. Sim. E teve que arrancar 2 dentes de cima. Daí agora ele tá usando esse outro aparelhinho que tá descendo os 2 dentinhos, sabe? Isso. Eu acredito que seja esse aparelho mesmo. Usou no céu da boca, né? Isso, daí a gente rodava igual uma chavinha mesmo. Exatamente, esse aparelho mesmo aí, ó, como tá aqui, né? Isso mesmo. Isso. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Bom, então aqui a adjunção e depois a colocação do aparelho fixo para alinhamento dos dentes, ok? Aí você já nota que não há mais o descruzamento dos dentes pósteros superiores em relação aos pósteros inferiores. Márcio, eu tenho uma dúvida também. Esse aparelho para abertura aí do palato, ele Sim. sempre é só metálico ou tem aquela parte de acrílico também? Então, esse aparelho aqui está mostrando aqui, é o Hyrax, tá? Que é só metálico, mas existe um outro aparelho chamado RAS, que vai a parte de acrílico também, tá? Mas os dois funcionam da mesma forma, ok? É que eu utilizei um aos 20 e tantos anos para fazer, não sei se foi, provavelmente não foi a abertura do palato, né? Mas a princípio o que a dentista tinha falado era de aumentar cada dentária, aí não sei se é exatamente a mesma coisa. Sim, quando você faz a disjunção rápida da maxila, que é o caso aqui, que eu mostrei para vocês, você ativa esse aparelho no máximo 2 semanas e você consegue romper essa sutura palatino-mediana, ok? Quando você não quer fazer isso, ou porque o paciente já passou a idade para fazer isso, porque o risco-benefício não compensa, você pode fazer essa expansão lentamente, mas aí você vai movimentar dentes, ok? Ah, só o dente, entendi. Doutor? Oi. Eu tenho uma dúvida também. No caso, as mulheres, para porem um aparelho, elas precisam colocar esse aparelho antes de elas menstruarem? Ou não? Não necessariamente, porque ultimamente tem meninas que menstruam com 8 anos, 9 anos, entende? Então, e você consegue ainda fazer a disjunção até 12, 14 anos. Eu consegui disjuntar uma paciente com 22 anos. Mas também depende vamos dizer assim, do perfil do paciente, né? Se você tem um paciente mais magrinho, entende? Você consegue disjuntar mais velho, entende? Mas não necessariamente você precisa, não, já menstruou, parou o crescimento. Não, você consegue fazer essa disjunção, sim. Uhum. Eu cheguei a colocar esse aparelho e, no caso, agora, como o senhor falou, pode ser por respirar pela boca, né? Qual Pode que é a ser, relação? não, na verdade, você não é exatamente só a respiração bucal, tá? Pode ser porque você tem Mas eu não sei. pode ser que você tenha uma atresia da maxila, a maxila é estreitinha, então se você tem uma maxila estreitinha, você já é passivo de usar esse tipo de aparelho, tá? Uhum. Mas existem outros aparelhos também que você consegue fazer. Vou até mostrar depois umas fotos, que dependendo do grau do que você precisa, você não precisa necessariamente fazer a disjunção da maxila, quebrar essa sutura, né? Você pode fazer com um aparelhinho simples, que vou mostrar aqui um quadrihélice, depois mais tarde, ok? Tá bom, obrigada. De nada. Então, vou passar a próxima, então. Então, quer dizer que as forças pesadas não são tão ruins sempre, tá? Então, para o movimento dentário, também é dependente do ritmo de aplicação da força. Como é isso? Se ela é contínua ou intermitente.
A força contínua, por exemplo, é o que você consegue com o aparelho fixo, ou seja, o paciente não tira, o fio está fazendo força durante todo o momento que está ali, preso ao aparelho fixo. E o intermitente é a aplicação de força através de um aparelho removível, como aqui em cima. Aqui, ó, é outro tipo de aparelhinho que dá para expandir a arcada superior. Tem um parafuso aqui no meio do aparelhinho, que você vai ativando, vai abrindo as duas metades aqui, e você vai alargando a arcada superior. Isso pode ser feito também com o aparelhinho removível, como está aqui, ok? Então, eu quero mostrar só uma coisinha. Aqui, ó. Esse é outro paciente meu, tá? Vocês conseguem notar aqui, ó, que é uma atresia de maxila, ó. É uma mordida cruzada, como naquele caso que usou o aparelhinho, o disjuntor, né? O disjuntor maxilar ali. Olha aqui, ó, como tá. Os dentes pósteros superiores estão para dentro dos dentes pósteros inferiores. Olha como que a mandíbula daí, ó, se adapta para um dos lados. Vocês conseguem notar que a linha média, o centro superior, que está correto, é a diferença, né, do centro inferior que está incorreto, que se adaptou para o lado. Depois da correção, isso aqui levou 3 consultas, a coincidência das linhas médias, ó, superior e inferior. Consegue notar que, ó, a parte superior aqui, ó, dos dois lados, você houve um aumento, um ganho transversal na arcada superior. E aí a mandíbula se adaptou na posição correta, tá? Então, uma mordida cruzada, por exemplo, causa assimetria facial. E se você deixa crescer dessa forma, fica cada vez mais difícil de você corrigir isso depois de adulto. Então, é importante sempre, para as crianças, né, a partir de 3 anos de idade, mesmo com dentes de leite, é necessário que faça uma consulta para que veja se o crescimento está se processando da forma correta, tá? Aqui, ó. Outra pergunta, você disse 3 consultas com qual intervalo? 1 mês. 1 mês. Ó, esse aqui é inicial, tá? Ó, chegou assim no consultório, com atresia de maxila, a maxila em forma de V, tá? Essa não é normal. Esse aqui é no dia que foi colocado um outro tipo de aparelho, que eu falei para vocês, é um quadrihélice. Esse aparelho também expande a arcada. Ó, 3 consultas depois, olha o tanto que a gente conseguiu só com esse aparelho. Consegue notar da primeira para a última, né? Então, a gente consegue de algumas formas, não existe só um tipo de tratamento, existem algumas alternativas. Nesse caso, a gente usou isso aqui, tá? Então, eu quero mostrar aqui para vocês que a relação entre os dentes, né, que tem a ver, tudo a ver com a parte óssea e a face, tá? Olha aqui na face como é que é, ó. Esse é o paciente que sofreu a intervenção que a gente fez, que a gente tratou. Olha aqui o queixinho dele onde tá, ó. Consegue notar, ó, onde está o queixinho? Porque estava desviada a mandíbula para o lado esquerdo do paciente, tá? Desculpe, para o lado direito do paciente. Olha aqui, ó, depois de 3 meses, olha aqui onde que está o queixinho dele. Centrou de novo. Tá? Eu vou mostrar mais uma. Ó, esse paciente aqui, ó, onde que estava o canino dele, ó. Este canino, ele tem que estar entre este canino inferior, o canino superior, tem que estar entre o canino inferior e o primeiro pré-molar inferior. Este dente tem que estar onde está este primeiro pré-molar superior, ó. Tá? Aqui não foi feito extrações, isso aqui é, se não me engano, 6 ou 7 meses depois, a gente optou por um reposicionamento da mandíbula. Então, você consegue notar, ó, a falta de mandíbula nessa linha queixo-pescoço, ó, do queixinho dele já vem para o pescoço, depois de 6, 7 meses de tratamento, olha aqui, ó, o quanto que a gente conseguiu, ó, queixo, pescoço. Então, a gente conseguiu mais mandíbula. A posição do lábio inferior dele, ó, foi mais à frente, então tá bem melhor, ok? Sem extrações. Doutor, Oi. eu já ouvi dizer que tem gente que tem dor de cabeça e dor no pescoço por causa da má formação dos dentes. Pode ser também. Não é uma relação entre causa e efeito, porque dor de cabeça, dores articulares são considerados problemas multifatoriais, né? Mas há muito de oclusão também.
Então, quando a mandíbula desse menino aqui, ele está mais para trás do que deveria, comprime, né, a articulação temporomandibular, tá? Essa compressão causa duas coisas. A primeira, quando você comprime a cabeça da mandíbula, tá? Ela não cresce, essa cabeça da mandíbula, e não estimula o crescimento mandibular, tá ok? E a outra coisa que acontece é que essa cabeça da mandíbula, ela fica mais retroposicionada, ou seja, ela vai mais para trás e mais para cima, ela comprime a zona bilaminar da articulação temporomandibular. E o que acontece com isso? Causa dor, tá? Então, é importante, então, sempre consultar um dentista de confiança de vocês, para ver se não tem alguma relação entre a dor de cabeça, a dor articular, em relação com a oclusão, né, com os dentes, né? Respondi a pergunta? Respondeu. Obrigada. De nada. Então, tem alguns fatores que alteram o movimento dentário, tá? Que é o tamanho, a forma e número de raízes de cada dente, ou seja, quanto maior o dente, um pouco mais de força a gente tem que fazer. Se lembra lá de Schwarz, né, que falava que a gente precisa de 25 gramas de força por centímetro quadrado de raiz. Quanto maior o tamanho das raízes, um pouco mais de força a gente precisa. A implantação óssea, ou seja, pacientes que já perderam osso alveolar, por problemas periodontais, por exemplo, você tem que fazer menos força, tá? A idade do paciente, isso interfere um pouco só, na verdade, porque entre um paciente adulto e uma criança, você vai ter uma diferença de movimentação dentária de 7 a 10 dias, durante o início da movimentação dentária. Depois que o movimento se processa, tratar um adulto ou uma criança é igual, tá? Condições metabólicas, né? Se algum paciente tem algum problema metabólico, ou de osteoporose, ou algum problema hormonal, tem que ser investigado se ele pode ser um fator de risco para o tratamento ortodôntico. Por exemplo, o hiperparatiroidismo, ele aumenta o número de osteoclastos, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Ou seja, ele vai mais reabsorver osso do que formar. E as condições nutricionais, né? Um paciente que tem alguma deficiência vitamínica, alguma coisa do gênero, pode afetar a síntese de colágeno, que é importante na formação do ligamento periodontal e de osso, ok? Neoformar osso. Então, o movimento dentário a gente induz uma resposta inflamatória, né? Que é uma resposta inflamatória, uma aplicação de uma força que quebra o equilíbrio da posição dentária inicial, ou seja, você aplica uma força e a mantém pelo menos por 48 horas para ver esse movimento dentário. Tá? Se você tirar essa força antes desse prazo, você não vai ter movimento. E depende de vários fatores, como foi dito, força, direção, ritmo, né, da aplicação da força, idade, anatomia, fatores hormonais, etc. E as referências estão aqui, que eu usei na aula. Depois eu posso disponibilizar isso. Eu acho que não sei se disponibilizei para Fabrícia, né? E meus contatos aqui, para quem quiser. E eu estou aberto a dúvidas, perguntas que eu puder responder a vocês. Márcio, eu acho que tem alguns alunos que não conseguem fazer a pergunta por áudio. Então, Tá. tem um que por escrito, eu vou ler para você. Ok. Estalar a mandíbula ao fazer alguns movimentos é sinal desse deslocamento dentário? Desculpe, não entendi. Estalar a mandíbula Sim. ao fazer alguns movimentos é sinal de deslocamento dentário? Pode ser sim um sinal de deslocamento dentário, sim, tá? Esse estalo de mandíbula, por que acontece esse estalo? Tá? Entre a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular, onde que essa articulação, né? Existe um disco articular, tá? Então, são dois ossos, entre esses dois ossos você tem um disco, tá? Cartilaginoso entre esses dois ossos, entre essas duas superfícies. Quando você sente esse estalo, é o deslocamento desse disco,
ok? Então, se há o deslocamento do disco, você tem algum problema articular, sim, tá? Então, você tem que procurar o seu dentista e verificar o quanto antes o que está acontecendo. Respondido? Professor, Pois não? licença. A minha irmã fez um implante semana passada. Aí, Sim. tipo, 2 dias depois ela já voltou a treinar. Tem, um problema, vai acarretar no futuro isso ou não? Só que o médico liberou ela pra treinar. Não, se o médico liberou ela para treinar, não tem problema, tá? O que não pode fazer é logo em seguida fazer esforço físico, né? Você tem que esperar a cicatrização. Depois que ela faz implante, tá? Ela vai demorar pelo menos uns 3 meses para poder mexer nesse implante. Esse implante, o que se faz? A grosso modo, falando assim, bem um jargão normal, assim, falando, você faz uma loja óssea, ou seja, você faz um buraco no osso e você coloca o implante. O implante, ele tem umas espirais, tá? Não é que esse implante, ele entre rosqueado dentro do osso. Na verdade, ele entra justaposto no osso, tá? Bem apertado. Ele só tem essas espirais para quê? No momento que o osso vai se cicatrizando, ele vai formando em volta das espiras. As espiras no implante, eles servem para quê? Para você ter maior área de retenção desse implante com o osso, ou seja, dá mais sustentação. Então, você faz essa cirurgia, coloca-se esse pino dentro, que é o implante, dentro do osso, e a própria natureza, a própria remodelação óssea, vai formar o osso em volta disso aí. Se depois de 3 dias o dentista liberou ela para fazer o esporte dela, tudo bem. Quem decide isso é o clínico, né? É o dentista quem fez o implante. Mas a princípio não vai ter problema nenhum. Obrigada. De nada. Márcio, tem mais uma pergunta aqui por escrito. Pois não? Como a respiração pode influenciar no desenvolvimento dentário? Sim. Na verdade, a gente nasceu para respirar pelo nariz. Se a gente respira pela boca, o que acontece? Tá? Primeiro de tudo, para a gente poder respirar pela boca, a gente é obrigado a abrir a boca, senão o ar não entra. Então, você já muda a postura da tua cabeça, do teu pescoço, tá? Só pelo simples fato de você abrir a boca. Para você abrir a boca e respirar pela boca, é necessário que você abaixe a língua para o ar poder entrar. Então, quando você abaixa a língua, você tira a língua da posição onde ela deve estar. A nossa língua deve estar no céu da boca, em repouso. Enquanto a gente não está fazendo nada, essa língua tem que repousar no céu da boca. Então, a forma da arcada superior, ela só existe redondinha, como eu falei para vocês, se a língua está lá no lugar dela, ou seja, no céu da boca. Se a língua baixa, para você poder respirar, o que acontece? Os músculos periorais, ou seja, os músculos da bochecha, por exemplo, eles comprimem essa maxila. Se você não tem uma força que se contraponha a essa compressão maxilar com os músculos da bochecha, por exemplo, você vai ter uma constrição da maxila. Então, essa maxila vai estreitar, pelo simples fato da língua não estar no lugar dela, tá? Então, você já tem uma mudança de postura de cabeça, mudança de postura de pescoço, a língua baixa. Essa língua baixa, você tem uma atresia da maxila, do osso dos dentes superiores, que suportam os dentes superiores. Então, você começa a notar que você tem uma série de acontecimentos porque você respira pela boca, entende? Então, tem que investigar se você tem alguma obstrução de vias aéreas superiores, no caso, adenoides, por exemplo, ou amígdalas, tá? Para ver se é isso, ou se tem histórico de rinite alérgica, então você tem que primeiro fazer uma consulta com o otorrinolaringologista, e depois, aí sim, você vai no dentista para ver o que pode ser feito por você e pelo paciente, tá? Então, a respiração bucal causa, sim, maloclusão, causa posição dentária errada, sim. Respondido?
Acho que sim, né? A minha irmã, Pois não? pode falar. Os sisos da minha irmã tá nascendo e ela sempre teve os dentes retos e agora tá ficando torto, certo? É arrancar os sisos? Sim, com certeza, tá? Há uma... A verdade é assim, ó, existe uma controvérsia muito grande ainda no meio ortodôntico, que muitos profissionais acreditam que os sisos não vão ter força para movimentar, tirar os outros dentes do lugar, mas eu também pensava dessa forma, porém, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu estou mudando a minha forma de pensar e que eu acredito hoje, sim, que os sisos, quando não tem espaço para eles, né, eles vão alterar a posição do segundo molar permanente e vai acontecer um efeito cascata e vai acabar alterando a oclusão toda do paciente. Então, os sisos, sim, quase sempre tem que ser removidos. Tem mais uma. Obrigada. Pois não? Tem mais uma pergunta por escrito. A mastigação ou a posição da língua pode influenciar o posicionamento dos dentes? Acho que parte dela já foi respondida, mas se você quiser comentar. Sim, a gente está falando agora de deglutição atípica, que é a pessoa tem algum problema durante a deglutição. Sim, se você posiciona errado a língua ao falar ou ao deglutir, essa pequena força, mas ela sendo constante, movimenta os dentes, sim. Lembre que eu falei ali antes, né, anteriormente, sobre o movimento dentário. Então, se você tem uma força constante durante muito tempo, não importa se é aparelho fixo, aparelho removível, se é a língua, se é o dedo, se é a chupeta, se é a mamadeira, qualquer coisa que você interponha entre os dentes durante muito tempo vai fazer força, vai fazer um movimento dentário. O dente não sabe se você está, o dente não sabe quem está fazendo força em cima dele. Ele vai responder a essa força, não importa o que seja. Tá? Alguém mais? Mais uma por escrito aqui, ou um comentário, deixa eu ler. Meus dentes sempre foram perfeitos, o siso cresceu sem causar dor, mas percebi que apenas um dente atrás do canino que sofreu um leve desalinhamento em relação aos outros dentes. Pode ser do siso, mas pode ser outros fatores, né? Então, assim, os dentes, eles não estão parados ali. A gente tem a impressão que os dentes não se movem. Os dentes, eles estão sendo desgastados com a mastigação, ou para quem faz o bruxismo, né, que é o ato de ranger os dentes durante a noite, o apertamento durante o dia, né, quando a gente está mais tenso, principalmente nessa época que a gente está em pandemia, está muito estressado com os acontecimentos aí do mundo, né, então o dente ele não está parado no lugar. Então, às vezes, um desgaste errado, ou teve uma cárie, pode alterar a posição dentária sim, tá? Porque é um equilíbrio de forças ali. O dente só está na posição que está hoje, porque há um equilíbrio de forças. Qualquer coisa que altere esse equilíbrio de forças pode sim vir a movimentar o dente. Inclusive o nascimento do siso. Eu tenho bruxismo, como que eu faço para tratar isso, vamos dizer? Olha, o bruxismo também é multifatorial, tá? Você tem que se preocupar com o bruxismo no seguinte, se ele está desgastando o dente de forma errada, ou você sente dores musculares ou, ao acordar de manhã, né? Se você está sentindo que está com dor na face, né? Onde tem o músculo temporal, músculo masseter, entende? E se há um desgaste grande, um desgaste nos teus dentes, né? Se acontecer isso, você tem que procurar um dentista, tá? Normalmente, o bruxismo está ligado também a estresse, tá? Então, quanto mais estressado, mais bruxismo a gente faz durante a noite, ok? Ou apertamento durante o dia. Você sente que durante o dia está apertando os dentes. Isso é um sinal de estresse também, tá? Então, isso tem que ser evitado. Com que a pessoa tem que fazer algum tipo de hobby, tentar relaxar, atividade física,
e procurar um dentista, tá? Às vezes tomar medicação também, tá? Ou usar uma placa de bruxismo, no caso, para você não desgastar os dentes. Mas quem vai saber diagnosticar, planejar e tratar vai ser o seu dentista. Doutor, Entendi. Oi. eu tenho mais Fernanda, uma pergunta. No caso, eu coloquei aparelho em cima e embaixo, eu fiquei uns anos usando, e daí eu tirei o de baixo primeiro, né, e eu fiquei a contenção. Só que o meu dente, um dente de baixo, ele foi pra frente de novo, só um dente. É Uhum. normal, assim, tipo, mesmo com contenção acontecer isso? Você está usando a contenção fixa embaixo? Isso, aham. Ela não descolou? Não, Tem ela tá certeza? colada. Mesmo naquele dente que saiu do lugar? Não. Ela não descolou? Não, ela não descolou. Na verdade, ela tá entre. é, tipo, tá grudada em dois dentes, né? Mas no que tá na frente, no dente, o primeiro da frente, foi ele que foi pra frente, não foi nos que tá Então, colado. Então, normalmente assim, como não foi colado nesse dente, aí você está segurando no canino, provavelmente nos dois caninos, né? Está colado Isso, nos aham. dois caninos, e nos incisivos inferiores não está colado. Então, esse tipo de contenção, de repente, ele não segura esses dentes, tá? Então, eu Aham. peço assim que você... qual é a solução? Você volta ao seu dentista, provavelmente ele vai ter que tirar essa contenção inferior, vai ter que recolar um segmento de aparelho ali, não precisa, teoricamente, colar todas as peças, só aquelas 6 peças, de repente, ele vai realinhar para recolar a contenção, entendeu? Se de repente Entendi. não precisa de um tratamento completo, você só precisa fazer esse ajuste naquele dentinho que saiu do lugar, ok? Tá, entendi. Obrigada. De nada. Márcia, aproveitando essa fala dela, eu queria fazer uma pergunta também. Pois não. Então, você faz a força que vai remodelar o osso, e aí esse dente toma a nova posição. Correto. Cessando a força, a probabilidade dele voltar à condição original é alta, né? Ou não? Aí eu queria saber assim, ó, qual o tempo necessário, sei lá, o tempo mínimo necessário que ele tem que ser mantido naquela posição para que qualquer coisa de estabilizar aquele dente naquela posição possa ser retirado. Olha só, eu vou te contar uma coisa. Durante todos esses meus estudos sobre ortodontia, uma única vez eu li sobre uma ideia embasada de quanto tempo a gente tem que manter uma contenção. Por exemplo, a gente movimentou o dente ou terminou o tratamento hoje, ortodôntico hoje, e a gente vai colocar um aparelho móvel, por exemplo, superior, para manter esse dente naquela posição que a gente alcançou com o tratamento, tá? Eu não consigo lembrar, vou ser bem sincero, eu não consigo lembrar aonde que eu li. Eu não achei mais onde estava escrito isso, mas eu tenho certeza que eu li. Que eu não falei para você que o dente, ele não está fusionado ao osso, né? O dente e o osso tem uma separação, que é o ligamento periodontal, e aquelas fibras do ligamento periodontal, elas demoram 200, e foi isso que eu li uma vez, 262 dias para se neoformar na posição correta, tá? Então, lá naquele livro que eu li, ele pedia para você usar a contenção pelo menos 1 ano, tá? Depois que tirou o aparelho, tá? Dia e noite, tá? E no próximo ano só à noite, só à noite para dormir, ou seja, 2 anos, tá? Outros fatores que interferem a manutenção do dente na posição correta como que terminou esse tratamento. Então, se os dentes terminaram bem encaixados, bem engrenados, a tendência desses dentes não saírem do lugar é grande, ou seja, a manutenção da estabilidade ao longo do tempo é maior. Por quê? Porque todo momento que você ocluir, ou seja, que você encostar os dentes, ele vai encostar e vai encaixar da forma correta. Então, isso tende a manter o dente naquela posição. Entendi. Respondi?
Respondido. Então, quando não se alcança aí esse objetivo final, né, de ter essa mordida totalmente encaixada, a chance de retornar às condições anteriores é muito maior. Infelizmente é. E nem sempre a gente consegue chegar no ideal. A gente sempre parte do como o paciente está e a gente sempre imagina como o ideal é e a gente tenta chegar lá. Mas nem sempre a gente consegue chegar lá. Entendi. A gente chega próximo, mas é perfeitamente só Deus, né? Uhum. Entendido. Pessoal, mais alguma pergunta? E lembrando ao pessoal que está assistindo a aula e tal, é que tudo isso é graças ao tecido ósseo, tá? Você não pode tirar o foco de que o movimento dentário, o tratamento ortodôntico só é possível porque o dente está implantado dentro de um osso que é responsivo às forças que a gente aplica sobre esse dente, entende? Então, é graças a ele que o dente consegue se movimentar. E aí eu tenho a minha última pergunta, que você falou a respeito, né, do implante. Uhum. Eu queria saber a relação com a ortodontia. Por exemplo, se falta um dente ou se eu tenho que arrancar um dente e fazer um implante, alguma coisa do tipo, ou se eu já tenho um implante, como é que é o procedimento da ortodontia? Olha, no implante, eu posso aplicar a força que eu quiser que eu não mexa esse implante, ou seja, esse implante, vamos imaginar que é um poste que segura, uma âncora que segura o movimento dos outros dentes. Às vezes, eu preciso de um implante para que eu movimente um dente. Por quê? Num tratamento sem implantes, por exemplo, e vamos imaginar o seguinte, eu tenho tenho um dente fora de posição, e eu vou ter que apoiar no dente que está na boa posição para movimentar o dente que está fora da posição. Então, o que que acontece? Eu acabo tirando um pouco o dente que está na boa posição para trazer o dente que está fora da posição. Conseguem compreender isso? Porque é um cabo de guerra, tá? Imagine que eu tenho 3 dentes e tenho numa ponta e tenho 2 dentes na outra, tá? Um pouco, o 2 vai um pouquinho para o centro, e não, bastante, 2 vão para o centro, e 3 vai um pouquinho para o centro. Então, há uma movimentação. Quando eu preciso só movimentar um dente, eu não quero mexer mais nenhum outro, às vezes é necessário ter um implante, por exemplo, um mini implante, um mini parafuso, que a gente coloca no osso do paciente, e a gente apoia a força neste parafuso ou neste implante. E aí a gente não tem efeito colateral em outro dente. Tá? Essa é uma forma. O implante, por exemplo, o paciente perdeu um dente e ele precisa repor esse dente. Eu sempre prefiro que, se for o caso, o paciente precisa colocar aparelho, que ele coloque aparelho antes, arrume todos os outros dentes e deixe o espaço bem adequado para o dente que ele perdeu, tá? Então, eu prefiro colocar o aparelho antes, porque uma vez que você coloca o implante, você não mexe o implante, e de repente ele não fica bem posicionado, então é melhor que ele faça o implante depois de passar por tratamento ortodôntico. Ok? Legal. Mais uma pergunta por escrito. Excesso de cálcio, quando criança, não pode levar a má formação da raiz dentária? Não. Excesso de cálcio, não. Não tem ligação, Natan. Não tem problema. O que tem é, se uma criança come pasta de dente com flúor, sim, a fluorose dentária, mancha no dente. Isso não é bom. Cálcio, não. Cálcio não tem problema. Mais perguntas? Fala, Alisson. Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver se tem mais uma. Transforme o comentário em uma pergunta. Não sei se pode ser considerado... Márcio, ele fez um comentário e pediu para transformar numa pergunta. Não sei se
pode ser considerado bruxismo, mas não posso ouvir uma música que começa a acompanhar a música batucando o dente. Não, não é considerado bruxismo. Não tem nada a ver, né? Não, Então, porque, na verdade, assim, o bruxismo, você imagina que quando você está fazendo o ato de bruxar, de ranger os dentes durante a noite, você faz esse movimento inconsciente, tá? E quando você faz esse movimento inconsciente, qual é o problema disso? Que você não dosa a força que você faz entre a mandíbula e a maxila, ou seja, você não consegue dosar a força do movimento de ranger os dentes. Você faz a força com muito mais força do que se você fizesse acordado. Uma dica é, se vocês que estão me assistindo agora, né, vocês pegarem um lápis e colocar entre os dentes da frente e tentarem quebrar esse dente, esse lápis com os dentes da frente, muito provavelmente vocês não vão conseguir, tá? Por quê? Porque existe a propriocepção do dente. Essa propriocepção é um mecanismo de defesa para que você não quebre o dente. E se você colocar esse mesmo lápis nos dentes posteriores, vocês podem morder porque vocês vão quebrar esse lápis. Por quê? Porque ali os dentes posteriores foram feitos para receber mais carga, mastigar mais, triturar o alimento, tá? Quando a gente está inconsciente, você perde essa propriocepção. Então você faz uma força muito grande. Por isso que é um desgaste grande dos dentes, em quem bruxa bastante, ou quem desgasta bem os dentes, tá? E por isso que você sente muita dor ao acordar na região muscular aqui, no lado da cabeça superior e no músculo masseter. Qual é esse músculo masseter? Quando vocês ocluem, ou seja, quando vocês encostam o dente e apertam, você sente bem esse músculo aqui, bem do lado aqui da mandíbula, tá? Do ângulo mandibular, onde está inserido esse músculo, ok? Então, ele comentou que ele batuca o dente, mas ele batuca o dente conscientemente, ele não vai quebrar esse dente. Mas, durante a noite, o bruxismo você faz inconsciente com uma força muito grande, ok? vou trazer. Mais alguma pergunta, pessoal? Os alunos aí agradeceram as respostas, né, que você ofereceu e entenderam. Professor Pablo, gostaria de fazer alguma pergunta? Não, tô quietinho aqui, ouvindo. O professor Pablo... Eu ia só fazer um comentário mais em relação a... Pode dizer. Viu, eu ia fazer um comentário sobre o que o Alisson falou, da música, é que eles não tiveram anatomia ainda, né? Mas quando a gente chegar lá em anatomia, eu vou comentar com eles que a formação do osso da mandíbula e do ouvido, ele tem uma relação muito íntima, principalmente nos mamíferos, né? Então, provavelmente por isso que quando ele tá ouvindo música, ele sente alguma coisa no osso do maxilar. Sim, na verdade, assim. Mas deixa para os próximos capítulos. A distância da articulação temporomandibular, ali, da fossa articular do osso temporal em relação ao meato acústico externo do ouvido é de 1 centímetro, então é muito próximo. Então são correlacionados. Muita gente acha que tem dor de ouvido, mas ela tem dor articular. Não é o ouvido que dói, é a articulação que está doendo. Entende? Então é sempre bom procurar um profissional adequado, né? Sim. Beleza. Pessoal, mais alguma pergunta? Então, a princípio, eu acho que não, Márcio. Primeiro, eu gostaria de te agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer aos alunos aí que participaram, ao professor Pablo, que topou convidar a turma dele também para vir assistir, né, e agradecer aos alunos também que vieram participar. E, novamente, deixo a palavra com você, caso queira fazer alguma consideração. Não, eu só queria, na verdade, agradecer o convite, né? Foi um prazer poder estar presente aqui com vocês. No que eu puder ajudar vocês quiserem mandar perguntas, alguma coisa, eu estou à disposição. Nas redes sociais, por e-mail, a Fabrícia tem todos os meus contatos, qualquer coisa eu estou à disposição. De você também, professor Pablo, foi um prazer conhecê-lo, tá? E estou aqui para qualquer coisa que vocês precisarem. Tá bom? Prazer, obrigado. Então, pessoal, por hoje é isso.
E como eu deixei claro, né, lá no início, que nossa atividade sobre tecido ósseo não termina, a gente continua na semana que vem. E, Márcio, mais uma vez, obrigado. E caso você queira participar do restante das atividades, que vai ser uma discussão maior a respeito, né, da interligação aí desses vários elementos que estão associados ao tecido ósseo, também fica convidado. Eu agradeço. Pode se encontrar, então, lá na semana que vem, na próxima sexta-feira. Tá ok, obrigado. Tchau para vocês. Muito obrigado. Tchau, galera. E até sexta-feira da semana que vem. Tchau, tchau. Tchauzinho.